A ideia de hoje é compartilhar um pouco o treino que eu fiz. Talvez eu comece a fazer isso com um pouco mais de frequência, porque é uma forma de tentar exemplificar algumas mecânicas de treino e de alguma forma diferentes pessoas podem se beneficiar com algum tipo de informação em relação a isso. Hoje foi a primeira vez que eu andei com a Colnago CX0. Apesar de ser 2 números maiores do que eu usaria, bikezinha, pelo menos as primeiras impressões são bem positivas. Continuar o treino, fazendo um treininho de subida, daí quando chegar em casa eu explico um pouco sobre o treino, compartilhar um pouco dessas mecânicas de diferentes treinos. Continuar, faltam 2 pontes. Se alguém não sabe do que eu estou falando, eu comprei uma Colnago CX0, que não é o meu tamanho, que é para atender os clientes, mas de qualquer forma eu sempre gosto de testar a bicicleta, considerando que a bicicleta é um tamanho maior. A primeira impressão é positiva, então eu costumo dizer que quando você sobe numa bicicleta e começa a andar na bicicleta, que não está ajustada para você, que talvez não seja seu tamanho, e a impressão já é neutra ou positiva, isso quer dizer que provavelmente, ao longo dos possíveis ajustes e da familiarização com a bicicleta, tem tudo para se tornar uma ótima bicicleta. Mas primeira impressão é sempre primeira impressão, né? Você está empolgado, eu estou empolgado em testar a bicicleta, em descobrir como a bicicleta é. Talvez essa empolgação inicial ela comece a se acomodar e o diagnóstico final sempre acontece quando você deixa a bicicleta que você está testando e daí você volta a andar na bicicleta que você está mais acostumado. Aí sim tem aquela grande diferença aonde você consegue chegar, tirar algumas conclusões. Então, por enquanto, a única coisa que eu posso dizer é que a bicicleta é muito bacana e geralmente quando eu vejo ou quando eu leio algum review de bicicleta, vamos lá, todas as principais empresas do mercado, Colnago, Pinarello, Trek, Cannondale, todas, aquelas que são facilmente reconhecidas. Todas essas bicicletas, elas compartilham o acesso aos mesmos componentes. Todas podem comprar SRAM, ou Shimano, Campagnolo, ou a roda que eles quiserem. A diferença da bicicleta, essencialmente, fica por conta da construção do quadro, da geometria. Então, hoje em dia, não tem muito como idolatrar uma bicicleta e descartar completamente uma outra de outra marca. Hoje em dia, o mercado está muito equivalente, as diferenças ficam por conta do cuidado na construção do quadro, porque componente, todas as empresas, das menores às maiores, eles têm acesso aos mesmos componentes. Isso é muito bom para nós clientes. Então toda vez que tiver alguém que aquela bicicleta é a melhor bicicleta, na verdade talvez seja o melhor quadro que tenha características que vão de encontro às suas especificações, às suas características. Porque o equipamento em si, de novo, todas têm acesso. Passamos da bicicleta, vamos falar sobre o treino. Qual que era a ideia do treino hoje? Treino de subida técnico, qualidade. O foco hoje era a qualidade. Durante a subida, mais ou menos 800 metros, a ideia era manter 90, 95 RPMs, o mais intenso possível, sem perder a qualidade. O que isso tudo quer dizer? E aí que entra o detalhe do treino. Quando eu digo qualidade nesse treino que eu me propus a fazer, é o seguinte. Você tem basicamente da cintura para baixo, você tem o seu motor. Né? Você tem todos os principais músculos envolvidos na pedalada. O glúteo, o quadríceps posterior, a panturrilha, esses músculos eles são o motor. Da cintura para cima, você pode considerar que é o apoio que esse motor pode receber. Ou seja, você colabora para estabilizar o tronco, para que ele consiga não interferir negativamente no trabalho do seu motor, certo? Como que você consegue estabilizar o seu tronco? Geralmente no guidão. Qual que era a ideia?
Primeiro, maior intensidade possível, mantendo 90-95, sem o auxílio da parte superior. Mas Samuca, como que você faz isso? Pedala sem a mão? Até poderia ser. Mas a partir do momento que você pedala sem segurar no guidão, você muda o ângulo do tronco. E a partir do momento que você muda o ângulo do tronco, você muda os músculos, o ângulo da articulação do quadril e etc. Então, na posição normal, no guidão, só que braço completamente relaxado, a mão completamente relaxada, ombro relaxado, tendo certeza que os principais músculos envolvidos, eles não estão recebendo ajuda da estabilização superior. O que isso faz com que você, sem ter que pensar nisso, você ative toda a musculatura do core. Porque nessa região, você tem a transição do tronco, da parte inferior e da parte superior. Então você tem toda a musculatura do core que tem que fazer um trabalho triplicado para o quadril ficar estável, porque você não está tendo ajuda do seu braço mais firme no guidão. Se você não solicitar toda a musculatura do core, o seu tronco vai começar a ficar instável, o seu quadril vai ficar estável, e a ideia do treino era quadril estável, braço relaxado, mão apoiada no guidão, não segurando no guidão, e ombro relaxado. Ao longo da subida, naturalmente, em alguns momentos, você se vê empolgado em manter os 90-95 RPMs o mais intenso possível, e daí você começa a ficar tenso. Nesse momento que você pensa em começar a ficar tenso, você tem que lembrar, o treino é qualidade. Então não adianta querer fazer isso numa subida de 60 km, porque invariavelmente você vai perder o foco, você vai se ver tenso, ou você vai se ver pedalando, puxando, empurrando, quadrado de algum jeito, e a ideia era pedalada redonda, pedalada neutra. Ok, pedalada redonda, eu usei o termo que eu não queria usar. Quando eu digo pedalada redonda, eu não estou dizendo qual é o melhor tipo de pedalada, eu estou dizendo pedalada para esse treino, onde você não vai fazer nenhum movimento específico, você não vai enfatizar nenhuma musculatura. Você vai tentar fazer um movimento neutro, sem ênfase em nenhum músculo, porque isso vai dar a oportunidade de você trabalhar os músculos que estão menos treinados. Se você fizer algum movimento que prioriza um determinado momento da pedalada, você vai estar fortalecendo os músculos que já são fortes. Então, uma pedalada neutra, sem pontos específicos de força, abdômen firme, mantém 90-95, lembra, mão só apoiada no guidão. Eu acho que é isso, a última informação do vídeo. Por que 45 minutos? Porque 45 minutos você tem todos os benefícios que você pode ter de uma atividade aeróbica sem a necessidade de uma recuperação ou de estresse adicional. 45 minutos, funciona super, treino técnico, alta intensidade, acabou o treino inteiro, depois de 2 horas você está pronto. No dia seguinte, você vai ter se sentindo como se nada tivesse acontecido. É isso aí, espero que vocês gostem desse formato. Se vocês quiserem mais sugestões ou que eu compartilhe mais desses treinos que eu faço, deixe os comentários abaixo. É isso aí, tchau, até a próxima. Acabei de encontrar a Clara lá embaixo e ela tá saindo para correr e eu não resisti ao convite. Tenho apenas mais 20 minutos antes do próximo treino. Vou pegar o tênis. Agora até que a rotina é mais tranquila. Eu lembro em São Paulo, cara, era uma loucura, meu. Tipo, era o dia inteiro, cada segundo era cronometrado entre um treino e outro, entre um cliente e outro. Por isso que raramente, a partir do momento que eu acabava o trabalho, tipo, eu nunca olhava no relógio, assim, era um... Tivesse de férias, era capaz de eu passar uma semana sem saber que horas que eram, porque essa rotina de ter cada segundo
Isso é uma coisa que as outras profissões deviam aprender. No mundo do personal, 1 minuto de atraso é 1 minuto de atraso. Para o mundo do business, é louco, né? Uma vez eu vi um estudo que o atraso médio aceitável no Brasil era de 4 horas. Quando você marcava alguma coisa, a pessoa realmente ela só tinha certeza que você não ia aparecer após 4 horas. Na Inglaterra, 3 minutos. Sei lá se esse estudo é verdade. Eu achei 4 horas muita coisa. Mas com certeza 1 horinha de atraso no Brasil é completamente compreensível. Chega de falar, né? Deixa eu ir lá que a Clara tá esperando. Fade away. Hearts and thoughts, they fade